Vozão venceu no dia do seu aniversário de 109 anos. Um gol no primeiro tempo, um golaço de Jean Carlos e o gol do Vitor Gabriel aos 57 minutos do segundo tempo. O jogo foi até 61, quase 62 minutos de jogo na segunda etapa e o Ceará vence. Mas a apresentação não convenceu. A apresentação não deu empolgação para a torcida, que mesmo assim, pela festa, pelo retorno às arquibancadas, se fez presente e comemorou muito, incentivou muito e aplaudiu e cantou e fez a sua parte. O Ceará venceu o jogo por 2-0. É aquela história, o que importa é os 3 pontos nessa rodada. Este é o discurso, mas tem muita coisa a se olhar já para a próxima rodada, porque o Ceará teve muitos jogadores suspensos para o próximo jogo e a gente vai falar sobre isso. Comigo aqui na torcida cá, Betão, o meu querido Breno Muniz comentaram e a gente vai ouvir o que é que eles vão falar, o que é que eles falaram durante o jogo, que vão fazer o resumo agora aqui do nosso bate-bola final. Antes, seu like e a sua inscrição é muito bem-vinda aqui no nosso canal na Torcida Cá. Deixa eu começar com quem? Breno Muniz, começo contigo e você bate-bola com o Betão aí pra falar o que foi esse jogo, esse 2-0. Resumo é seu, eu vou ficar só acompanhando aqui. Tá contigo. Olha, um primeiro tempo onde o Ceará se impôs, conseguiu se impor, né? Teve a posse de bola, conseguiu finalizar. A Chape ali ficou muito mais na defesa, tentando explorar as bolas longas com o Ribamar, que saiu ali entre 14 e 15 minutos do primeiro tempo machucado, e isso mudou um pouco o jeito de jogar da Chape, né? Que aí tentou explorar um pouco mais a velocidade. No primeiro tempo não conseguiu fazer isso, a não ser naquele lance lá, no lance que o Richard fez boa defesa no chute aí do centroavante, né? Do Danley. Depois, fora isso, só deu o Ceará. Conseguiu fazer o seu gol numa cobrança de falta com o Jean Carlos. Um belíssimo gol, por sinal. Antes já teve aquele chute do Richard, que o goleiro fez boa defesa, o goleiro João Paulo. Mas o primeiro tempo onde o Ceará conseguiu dominar, apesar dos erros ali de último passe, né, onde podia ter encontrado alguém para finalizar com mais clareza, o Ceará conseguiu vencer, saiu com 1-0 ali para o intervalo. E aí já no segundo tempo já muda tudo, né, Betão? Porque a Chape volta melhor, consegue se impor, consegue ter um pouco mais de posse de bola e consegue finalizar mais. Foi literalmente uma inversão de papéis, né? O Ceará teve esse domínio no primeiro tempo, né? Teve a posse de bola, até foi um domínio gradativo, né? No início não empolgou, tava ali um jogo bem truncado, com muita lentidão. Depois conseguiu engatar 1, 2, 3 ataques, né? Amadureceu, o goleiro da Chape fez boas defesas, né? Foi pressionando, aí numa bola parada, né? Numa bela cobrança do Jean Carlos, conseguiu fazer esse gol e até merecia, ainda no primeiro tempo, talvez ter ampliado esse placar, até porque ali foram 30 minutos que o Ceará jogou bem melhor que a Chapecoense, né? Conseguiu, né? Teve só o susto assim que iniciou a saída de bola, a Chape conseguiu achar um chute fora da área, que o Richard foi importante, né? Inclusive fez defesas importantes na partida de hoje, o Richard, né? Pode-se dizer que foi uma boa atuação do goleiro do Ceará, depois de uma atuação muito abaixo, bem fraca na partida anterior, contra o Novo Horizontino. Mas o que assusta, Breno e companheiros e companheiras ligados aqui no Torcida K, eu acho que não se pode imaginar a longo prazo um time oscilando tanto dentro da partida. Isso não é saudável de forma alguma, né? Ainda mais com as ambições do Ceará, né? A ambição do Ceará é voltar à elite do Campeonato Brasileiro e, como eu disse, tempos distintos. A gente entende o que acontece dependendo da sequência de uma viagem, não é tão simples, a gente entende toda a logística. Mas são 2 jogos em casa, que em tese não teve essa logística, não teve esse cansaço, né? Para você falar, nossa, né, não tem como usar um pouco como muleta isso, porque foi basicamente uma mudança de postura da Chapecoense que o Ceará não soube se adequar. O Ceará foi encaixotado no segundo tempo para um time que tinha muitas limitações da Chapecoense, porque além dos desfalques, nos 11 iniciais, né, mesmo que se tivesse com os 11 iniciais, é um time que está a 1 ponto do Z4 da Série B. Então isso chama atenção negativamente. Por quê? Próximo jogo é contra o Atlético Goianiense, que é uma equipe, além de ser fora de casa, é uma equipe mais qualificada, né? Que está ali brigando na mesma linha do Ceará, pelo mesmo objetivo. Então imagina, você ter uma oscilação dessa contra o Atlético Goianiense,
o preço é muito mais caro a ser pago. Então, a minha preocupação é essa. Hoje, o importante é 3 pontos, uma vitória, pelo menos respirar na questão de tabela, não de desempenho. O desempenho foi abaixo, mas na questão de tabela. E a volta do seu torcedor e o aniversário do clube, que o torcedor não merecia, depois de tanto tempo, né, de forma geral da torcida, ele ser premiado com um resultado frustrante. Então, assim, uma vitória, aniversário do clube, 3 pontos, nesse quesito, ótimo. Mas, além disso, eu acho que é muito difícil ver tantos pontos positivos na partida de hoje, principalmente por causa desse segundo tempo, que muito difícil, muito abaixo, e até irreconhecível do Ceará, ainda mais frente a Chapecoense, que, né, o Alessandro falou, o time da Chapecoense tinha dificuldade em alguns momentos para dominar a bola. Então você ser colocado contra a parede contra o time da Chapecoense é uma situação muito complicada. E a sensação que deu, né? A sensação que deu é que se tivesse uma equipe um pouco mais de qualificação, a equipe da Chapecoense poderia até ter empatado em certo momento ali no segundo tempo. Porque teve chances, o Richard fez boas defesas, e só para a gente exemplificar essa questão aí de como a Chape cresceu no segundo tempo. No primeiro tempo, foram 61% de posse de bola do Ceará contra 39% da Chapecoense, que pouco ficou com a bola e pouco finalizou no primeiro tempo. E já no segundo, consegue quase que equiparar. Foi 51% para o Ceará, 49% para a Chape, com a Chape atacando bastante no segundo tempo, né? Conseguiu ali obrigar o Richard a fazer boas defesas. E a sensação que deu é que o Ceará também, além de baixar o ritmo, ficou mais nervoso. Foram 9 amarelos, teve o vermelho também no final ali para o Kaique Gonçalves. Então, assim, assim tem que rever para os próximos jogos isso aí, porque não é só baixar o ritmo, né? Não é só a distinção do primeiro para o segundo tempo. Tem a questão do nervosismo também. E outro ponto que eu queria colocar, parece que jogar em casa dá um certo nervosismo para a equipe do Ceará, que conseguiu a sua segunda vitória em casa. Parece que a sensação que dá é que joga melhor fora do que dentro de casa. Rapaz, será que enfrenta agora o Atlético Goianiense, que tá ali mais ou menos no meio de tabela, atualmente aqui no momento do nosso pós-jogo será sétimo colocado, 16 pontos, mas ainda tem toda a rodada que vai acontecer no final de semana, né, vai mudar essa posição, mas o importante nesse momento é estar na primeira parte da tabela e já olhando ali, visando quem sabe na próxima rodada um G4, não sei, dependendo da combinação de resultados desta rodada. Mas é um sentimento que vocês estão falando, né? Essa sensação de que venceu hoje, mas que não convenceu. O torcedor está falando isso aqui no chat, né? Como por exemplo o Paulo de Tarso, ele disse: tomar sufoco da Chape desse jeito, cheio de desfalques ainda, né? Por cima, não dá. Já pede inclusive uma reação mais enérgica, uma saída do Barroca, por exemplo, né? Boa parte da torcida durante a transmissão a gente percebia aqui nos comentários, que é o nosso termômetro aqui durante a bola rolando, né? E vamos ver como é que se dá a sequência em relação à produção, à produtividade, né? Que o jogo de hoje contra a Chapecoense não foi nem o que foi contra o Criciúma, o Londrina, né? A Tombense, né? Que o Ceará venceu. Vamos ver como essa equipe vai ser montada, inclusive com as suspensões, né? Com as suspensões, os jogadores pendurados que tomaram cartão amarelo hoje também. Vamos fazer o seguinte agora. São 9 horas mais 25 minutos aqui no momento que a gente está gravando isso aqui. E no nosso bate-bola final, a gente vai agora pro nosso raio-x, né? Os melhores e os piores do jogo na vinhetinha aqui da nossa torcida cá. Vamos nessa, toca aí a nossa vinheta do raio-x. Pode subir, meu DJ! Os melhores e os piores do jogo. Raio-x da torcida cá. Muito bem, vou começar com o Betão. E aí, Betão, pra você, o melhor do jogo desse 2-0? O melhor do jogo, olha, é um pouco complicado, né? Porque o desempenho foi ali no limite, né? Mas eu vou só citar dois, assim, pra arrematar. O Jean Carlos fez o primeiro gol, foi um gol importante e que, em tese, daria uma tranquilidade que aí o time não correspondeu. E, assim, eu acho que hoje a gente pode falar que foi uma boa partida do Richard. Fez boas defesas em momentos difíceis e, né, saiu aí. Mas, assim, é difícil falar, nossa, teve um grande destaque. Aqui eu tô dando exemplos porque o Jean Carlos fez gol, né, fez o primeiro gol, poderia ter foi ativo em outros lances ali, né, teve outros lances mais ativos.
E o Richard, porque eu acho que impediu o gol da Chapecoense. Algum, né, poderia ter sido até mais de um, porque foi pelo menos 3 defesas importantes do Richard. Então, dentro de todas as circunstâncias, para mim, Richard e Jean Carlos, acho que pode aí colocar nos melhores da situação. E pra você, Breno? Além desses dois, que concordo com o Betão, eu coloco o Vitor Gabriel também. Eu acho que dos que entraram no segundo tempo, né, entrou o Eric Puga, entrou o Janderson, né, entrou o Arthur Rezende, o Castilho, mas o Vitor Gabriel, dos que entraram no segundo tempo, foi o melhor. Foi ele que puxou o contra-ataque para definir a partida no segundo gol. Em outros lances, em outros momentos também, foi ele que puxou os contra-ataques, buscou um pouco mais o jogo, tentou segurar um pouco mais a bola ali para desafogar um pouco a defesa. Eu acho que dos que entraram no segundo tempo, Vitor Gabriel merece estar também nesse dos melhores aí no jogo. Vamos pro pior então, continuo contigo, Breno Muniz. O pior do jogo nesta partida, esse 2-0, Ceará pra cima da Chapecoense. Cara, é a questão até também de como o jogo foi tão assim, parelho assim, né? A gente não tem como assim, nem destacar o melhor, nem como o pior. Mas eu acho que, assim, pelo nervosismo, por tudo, eu acho que o Kaique Gonçalves poderia ter segurado a onda um pouquinho ali no final do jogo. Né? Ele não fez nem uma partida tão horripilante, vamos dizer assim. Mas acho que pelo temperamento dele ali no final e tudo mais, eu coloco ele como um dos piores, vamos dizer assim. E você, Betão? Olha, eu vou com o Kaique também, acho que poderia ter evitado a expulsão até para pelo menos segurar ali uma vantagem numérica, né? Já que a Chapecoense estava com um a menos pela saída do Cauã de ambulância, né? Com toda aquela questão. Mas eu senti também, vou até para ser justo, assim, em questão de desempenho, achei que o Puga não entrou bem. Acho que ele não agregou bem ali a equipe, até era esperado, né? Até pouco foi acionado, pouco se mostrou ali pro jogo. Eu acho que dentro desses, até em contrapartida, o Vitor Gabriel que entrou bem, o Eric Puga foi mal, então fico aí Kaique e Eric Puga como os piores. Tá aí então as opiniões do nosso raio-x aqui na Torcida K. Você já sabe o que fazer, né? Se inscrever, deixar o seu like e acompanhar os conteúdos Torcida K, as transmissões, os pós-jogos, as entrevistas, as coletivas e muito mais aqui na Torcida K. Muito obrigado pelo seu carinho, Torcida K, a melhor da internet.